Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo. Se você gosta de livros, gosta de literatura de uma maneira geral e também de notícias do mundo evangélico, este é um canal feito para você. Inscreva-se e não perca nenhum dos nossos vídeos, que sai sempre às quartas-feiras e aos domingos. Hoje um vídeo diferente onde eu vou apresentar para vocês a minha prateleira católica. Sim, vou trazer da minha estante todos os livros que eu tenho que falam sobre o catolicismo ou que possuem ali um pouco mais de vínculo com a origem da tradição católica, ok? Então, essa daqui é a minha lista de livros católicos que eu tenho na minha estante. Vou apresentar cada um para vocês e aí vocês tirem as suas próprias conclusões, se vocês acham que vocês devem ter. Lembrando que todos os links estarão lá embaixo na descrição e no primeiro comentário e você pode comprar por esse link e ajudar o nosso canal a continuar fazendo mais vídeos como esse. Bem, sem mais enrolações, um vídeo um pouco mais informal aqui, vamos apresentar para vocês então a minha prateleira católica, a minha biblioteca católica. Quero começar com a Bíblia. Qual é a Bíblia católica que eu tenho? Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém. Essa foi a minha escolha, inclusive indicado pelo próprio vendedor lá da livraria católica. Eu estava entre comprar essa Bíblia ou a Bíblia do Peregrino, mas ele me indicou essa daqui como sendo melhor. Qual é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante? A Bíblia católica tem 7 livros apócrifos, que a gente chama de apócrifos, no Antigo Testamento. O Novo Testamento católico é idêntico ao Novo Testamento protestante, mas o Antigo Testamento tem alguns livros a mais, primeiro e segundo Macabeus, alguns livrinhos a mais na Bíblia católica. Há também uma forte diferença na tradução. Diversos textos, mesmo do Novo Testamento, são traduzidos de forma bem diferente, o que leva a doutrinas diferentes, ok? Então, se você vê ali, por exemplo, a parte onde o anjo anuncia que Maria, vai estar grávida ali de Jesus, existem traduções diferentes, o que leva uma crença em Maria diferente no protestantismo do catolicismo. Então, tem algumas diferenças também na tradução, ok? Sempre que eu quero pesquisar alguma coisa e comparar com a Bíblia católica, eu utilizo então a Bíblia de Jerusalém. Depois disso, eu tenho um livro que eu quero ler ainda este mês, um livro que já tem algum tempo que eu estou ensaiando em ler, mas eu quero ler ainda esse mês. É um livro indicado por quase todos os católicos, principalmente aqueles convertidos ao catolicismo, que vieram do protestantismo, que é esse daqui, ó. Todos os caminhos levam a Roma, está aqui, o nosso percurso até o catolicismo. Esse livro é um testemunho do Scott e da Kimberly Ham da sua viagem do protestantismo ao catolicismo. Como foi que eles começaram a se interessar, como foi que eles começaram a perceber, segundo a visão deles, de que o catolicismo seria a religião verdadeira. Bem, temos aqui esse testemunho e eu quero ler esse livro ainda esse mês, em janeiro. Além disso, nós temos 2 outros livros aqui, um livro protestante e um livro católico, mas eu deixei eles na mesma prateleira porque quando eu fosse ler, eu queria que eles estivessem ali juntos para me lembrar que eu quero ler esses 2 livros em conjunto. O primeiro deles é Maria de Nazaré, está aqui. Breve Tratado de Mariologia, da Daniela Del Gaudio, está aqui, da editora Paulus. Esse livro também me foi indicado por um vendedor lá da livraria católica, falando a respeito sobre Maria. Eu perguntei exatamente isso, eu queria um livro que explicasse a construção da doutrina mariológica, e ele então me indicou esse. Obviamente, ele já falou que é um livro um pouco mais introdutório. Como eu não sou católico, ótimo, tem que ser um livro mais introdutório mesmo. Mas eu quero ler ele junto com esse daqui, A Verdadeira Maria, está aqui, do Scott McKnight. Podem os cristãos evangélicos acolher a Mãe de Deus? Então nós temos aqui a visão sobre Maria do lado protestante e temos aqui do lado católico. Eu quero ler esses 2 livros em conjunto, porque assim eu posso fazer uma comparação dos argumentos. Além disso, eu tenho 2 outros livros aqui da editora Calvarier Editorial, que falam a respeito de uma crítica muito forte, muito ácida ao protestantismo. Me lembro, inclusive, que quando a Bruna estava nesse caminho de conversão do protestantismo para o catolicismo, um dos livros que ela citou como responsável, pelo menos para começar esse pontapé inicial, foi esse livro aqui, ó, O Diabo, Lutero e o Protestantismo. Ela ficou extremamente abismada com algumas coisas que falam a respeito de Lutero aqui. Eu ainda não li, eu preciso ler para saber o que é. E do mesmo autor, do padre Júlio Maria de Lombardi, nós temos esse outro aqui que é Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes. São 2 livros escritos por um padre católico que criticam, mas criticam de uma maneira muito ácida o protestantismo. Então, se você é novo no protestantismo, não indico esses livros aqui para você, ok? Temos aqui um outro livro que é do Hans Gunn, acho que é assim, A Igreja Tem Salvação, publicado pela editora Paulus. E por que eu comprei esse livro? Porque eu vi algumas resenhas a respeito
respeito desse livro, resenhas inclusive feitas por católicos, e achei bem interessante. Aqui atrás está dizendo o seguinte: diante da presente situação, já não posso calar com responsabilidade, diz Hans Kahn. A Igreja Católica está doente, talvez doente de morte, retrógrada, fixada num elemento masculino, eurocentrada e arrogando-se detentora da única verdade. Assim se posiciona a Igreja Católica, e se continuar assim, ela não vai sobreviver. Contudo, segundo Hans Kahn, a visão de uma outra igreja se mantém. Apesar das desilusões e dificuldades, mantenho-me fiel à Igreja Católica, a minha igreja tão provada, diz o autor. Então é uma crítica também muito ácida do Hans Kahn à própria Igreja Católica. Quando vi essas resenhas sendo feitas por canais sobre esse livro, eu confesso que a parte da Igreja Católica que eu possa dizer que eu tenho alguma admiração é justamente a parte que ele critica. Então eu comprei para ter essa leitura e verificar o que ele fala a respeito disso. Bem, em algum momento vai ser lido. Nós temos um outro livro protestante, mas que fala sobre catolicismo, e por isso está ali na mesma prateleira do catolicismo, que é um livro do Carlos Collett que eu gostei bastante, Em Ordem Cronológica, as Inovações do Romanismo. Esse é um livro interessante para você entender como foi feita a construção da doutrina católica. Provavelmente aquela doutrina que nós protestantes não acreditamos. Então, por exemplo, como foi que Maria saiu de ser simplesmente ali a mãe de Jesus, uma humana que foi muito agraciada por ser a mãe de Jesus, para se tornar a rainha do céu, para se tornar a toda poderosa do céu. Inclusive, ao meu ver, essa é a principal crítica que eu tenho, principalmente aos canais católicos do YouTube. Você vê muito sobre Maria e muito pouco sobre Jesus, quase nada sobre Jesus. Você vai ver muita coisa sobre Maria e muita pouca coisa sobre Jesus, pelo menos nos canais que eu acompanho, viu, pessoal? É óbvio que deve ter canal católico aí diferente, mas os que eu mais acompanho aqui, eu fico realmente incomodado com a atenção que se dá a Maria e com a quase nulidade que se dá a Jesus. Então nós temos aqui um livro que vai falar sobre isso, não só sobre Maria, por exemplo, sobre a doutrina do purgatório, como ela foi sendo construída ao longo da tradição da Igreja Católica e outras doutrinas da Igreja Católica que nós protestantes não reconhecemos. Depois disso, nós temos aqui Padres Apologistas, essa é daquela coleção patrística, aquela coleção verdinha. Esse é o único livro físico que eu tenho dessa coleção, isso porque teve uma vez que a editora fez uma promoção na Amazon de R$ 1,99 para e-books, e eu comprei muitos e-books desta coleção. Então a maior parte dos e-books que eu tenho, uma grande parte dos e-books que eu tenho fazem parte dessa coleção, porque eu comprei a R$ 1,99 e você sabe, comprar esses livros aqui na livraria ou mesmo na Amazon não é barato. Então R$ 1,99 eu tenho quase toda a coleção lá no meu Kindle. Agora eu vou mostrar uma série de livros que chegou para mim da minha biblioteca católica. Durante algum tempo eu fui assinante da minha biblioteca católica, principalmente por causa das edições. A minha biblioteca católica faz um trabalho belíssimo de edição. Assim como a minha literatura clássica, né, meu clube de literatura clássica faz belíssimas edições de livros clássicos, a minha biblioteca católica faz belíssimas edições aqui de literatura católica, da tradição católica, e eu achei muito interessante. Então durante algum tempo eu assinei. Hoje eu já não sou mais assinante, mas durante algum tempo eu assinei, e se você é católico, sinceramente, eu acho que você deveria assinar, porque é belíssima as edições que eles te enviam. Vamos lá, tem muita biografia, eu vou passar bem rapidamente para não ficar muito longo esse vídeo. Nós temos aqui a história de Santo Antônio de Pádua, todos eles em capa dura, uma edição belíssima. Temos aqui São Paulo, o Apóstolo dos Gentios, temos ainda o Sermão da Montanha de Santo Agostinho, Imitação de Cristo de Tomás de Kempis, A Vida de Santo Antão por Atanásio de Alexandria, o Castelo Interior, Castelo Interior ou As Moradas de Santa Teresa de Jesus, São Gregório de Nissa, ele escreveu A Vida de Moisés, uma biografia da vida de Moisés, Catarina de Siena, biografia de uma santa, está aqui. Eu acho que a Bruna fez uma resenha desse livro e falou que é muito bom. E A Regra de São Bento, temos aqui, que é a vida de São Bento, acompanha a regra de São Bento, mas o livro é a biografia de São Bento, escrito por São Gregório. Muito bem, e o último dessa coleção, Dom Bosco, está aqui. Muito bem. Esses foram os livros que eu recebi da minha biblioteca católica. Tem outros livros que eu recebi, uns 3 ou 4, mas eu já separei porque esses eu não vou ficar. Além disso, eu também adquiri esse livro aqui, Catecismo da Igreja Católica, novíssima edição de acordo com o texto oficial em latim, porque quando eu quero pesquisar um assunto sobre a Igreja Católica, o melhor é você ir nos documentos oficiais, e nada melhor do que o Catecismo Oficial da Igreja Católica. Temos aqui um outro livro, esse é um livro que para mim é bem problemático. Eu me lembro que eu fiz alguns estudos
sobre o purgatório e fui nesse livro para descobrir qual era o versículo bíblico utilizado para fundamentar o purgatório. E foi uma decepção. Para mim, pelo menos esse assunto específico foi uma decepção, porque o texto que ele utilizou, sinceramente, se a Igreja Católica interpreta as Escrituras do jeito que o David Armstrong interpretou o versículo para dar fundamento ao purgatório, é sofrível, né? E eu digo sofrível não só teologicamente, mas de maneira de interpretar o texto em si, né? Se isso é interpretar texto, eu realmente tenho algum problema com a interpretação de texto. Mas depois, olhando na internet, eu vi que outras pessoas fundamentam o purgatório em outros textos que, ao meu ver, são muito melhores do que aqueles citados aqui pelo David Armstrong. Não sei se é só a respeito do purgatório que tem esse problema, ou se é em demais passagens. Mas esse aqui é o está na Bíblia, os versículos católicos, 95 passagens bíblicas que fundamentam a doutrina católica. Eu devo confessar para você que, como eu disse, na questão do purgatório eu me decepcionei. E aí eu gostaria que os católicos que me assistem falassem a respeito desse livro. Ele é bom mesmo? É isso mesmo? A Igreja Católica fundamenta o purgatório nesses versículos que estão aqui? Dê aí a sua opinião, porque eu achei bem estranho esta parte. Temos aqui Fulton Sheen, O Primeiro Amor do Mundo, Maria, a Mãe de Deus. Esses livros aqui que eu tô mostrando, inclusive esse daqui, já foram me enviados pela editora Petra, que tem sempre um carinho especial pelo nosso canal, e eu agradeço. Edição, capa dura, coisa sempre belíssima. A editora Petra lança coisas belíssimas aqui. Temos aqui um outro enviado pela editora Petra, que é A Imitação de Cristo. Deixa eu ver se dá pra ver aí, é uma capa muito bem feita, capinha dura. Temos aqui essa linda contracapa, né? Muito bacana. Ou quarta capa, que eles falam, segunda capa, sei lá o nome disso. Temos aqui um livro que eu adquiri também para as minhas pesquisas, para me saber como foi construído determinadas doutrinas dentro do catolicismo, que é este livro aqui, ó, Histórias dos Concílios Ecumênicos, ok? Então temos aqui, acho que os 21 concílios ecumênicos da Igreja Católica. Uma breve história, obviamente é um livro pequeno, né? Temos um outro enviado pela editora Petra, esse kit belíssimo aqui, ó, Os Mais Belos Sermões do Padre Antônio Vieira. Muito bom, cara, olha só, deixa eu pegar aqui os dois, muito bonitos, muito bonitos, as duas edições aqui, né? Os dois volumes. Está aqui, volume 1 e volume 2. Muito obrigado, editora Petra, pelo carinho em me enviar esses livros. Antônio Vieira é conhecido pelos seus sermões. Em algum momento eu quero ler pelo menos alguns, né? Vou lendo um a cada semana. Em algum momento termina o livro. E aí nós temos aqui um outro, acho que foi o último que a editora Petra me enviou, O Tesouro da Sabedoria Católica, do John Harden. Olha só, belíssimo também, capinha dura, com essa belíssima folha de guarda, acho que lembrei o nome, folha de guarda. Muito bacana, cara, muito bacana. E aqui nós temos então O Tesouro da Sabedoria Católica. Temos um outro box enviado pela editora Petra, que é o Novo Testamento do Padre Mato Soares, tradução adequada à Neo Vulgata. Olha só, o box aqui, 2 voluminhos também. Deixa eu tirar os voluminhos aqui para mostrar para vocês rapidamente. Temos aqui o volume 1, certo? E o volume 2. As capas são belíssimas, né, pessoal? As capas são belíssimas. Deixa eu ver aqui a folha de guarda. Temos a folha de guarda aqui. Não é tão diferente, mas muito bonita ainda assim. É isso, pessoal. Belíssimo esses boxes da editora Petra. Tem um outro aqui que eu ainda nem abri do plástico, que é também do Fulton Sheen, A Vida de Cristo, em 2 volumes também. A Vida de Cristo em 2 volumes. Acho que esse foi o primeiro que a editora Petra me enviou. E ainda para finalizar, o último livro que eu tenho, também enviado pela editora Petra, esse box belíssimo também. Temos aqui 2 livros do Chesterton, né? São Francisco de Assis, a biografia, né, de São Francisco de Assis, e também São Tomás de Aquino, a biografia de São Tomás de Aquino, as duas escritas pelo Chesterton. Esta é a minha prateleira católica. Mostrei aqui praticamente quase todos os livros que eu tenho. Talvez tenha um ou outro livro católico em alguma outra editora, mas quando eu for mostrar dessa outra editora, eu trago para vocês. E aí, qual desses livros você mais ficou interessado? Qual aquele que você tem, que você imagina que eu deveria ter também na minha estante? Deixa aí embaixo nos comentários. Não esqueça o seu joinha. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.